sem uma sola. Só quando você olha pro infinito é que o infinito consegue olhar pra você. Só quando você olha pro infinito é que o infinito consegue olhar pra você. Só quando você olha pro infinito é que o infinito consegue olhar pra você. Só quando você olha pro infinito é que o infinito consegue olhar pra você. Olhar pra você. É quando você olha pro infinito é que o infinito consegue olhar pra você. Só quando você olha pro infinito é que o infinito consegue lhe ver. É quando você olha pro infinito é que o infinito consegue olhar pra você. Só quando você olha pro infinito é que o infinito consegue lhe ver. Você olha pro infinito, é que o infinito consegue olhar pra você. Pra você. Só quando você olha pro infinito, é que o infinito consegue Este foi o Som do Brasil de hoje, na manhã da Universitária. Produzido por Fabiana Carvalho, Cássio Show aqui na apresentação. Até o próximo programa. Tchau! 10h58. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. O silêncio repentino de uma criança não é normal. Mudança de comportamento de crianças e adolescentes pode ser um indício de violência sexual. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, 57% dos casos de violências sexuais acontecem com crianças de 0 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 69% das violências sexuais acontecem dentro da casa da vítima. Apesar do aumento das denúncias, grande parte das vítimas não pede ajuda a familiares ou à polícia. Elas têm medo de serem desacreditadas ou ameaçadas. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Denuncie, não precisa se identificar, não fique em silêncio. Ajude a salvar nossas crianças e adolescentes. Um futuro melhor está a apenas uma ligação de distância. Infâncias protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá e seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM, a nossa rádio pública, e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM, a rádio que fazemos juntos. Está no ar o programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Lembrando que nós também estamos ao vivo na internet, você pode acompanhar a transmissão em nossa página no Facebook, o endereço é facebook.com/programa Fora da Curva, e também pela página da Rádio Universitária, que é facebook.com/99universitária. E você também pode acompanhar a gente pelo Instagram, na conta Programa Fora da Curva, tudo junto. Lembrando aos ouvintes, né, que excepcionalmente essa semana, para participar das discussões, vocês devem enviar as perguntas previamente pela nossa página, como uma forma de garantir um debate mais equilibrado entre os candidatos. Essa semana, o Fora da Curva faz uma série especial de entrevistas com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Cada dia nós vamos conversar com um diferente aqui no programa, sempre com a participação também da Marco Zero Conteúdo. Quem está aqui na bancada, mais uma vez, é Laércio Portela. E a gente conversa hoje com Daniel Rodrigues, que é representante da chapa Movimenta UFPE. A eleição para reitor é mais do que uma questão interna da universidade, é uma pauta que afeta o estado de Pernambuco como um todo, principalmente nesse momento que a educação se tornou uma das principais pautas do país, foco da primeira grande manifestação pública nas ruas contra a gestão do presidente Jair Bolsonaro. A Universidade Federal de Pernambuco tem 3 campi, no Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão, com 12 centros acadêmicos. São 114 cursos de graduação e 145 cursos de pós-graduação, cerca de 40% desses com conceitos 5 e 6, que são os mais altos em avaliação na CAPES. São 31.235 alunos matriculados nas graduações e mais 9.148 nas pós-graduações. Só para vocês terem uma ideia, em 2017 a UFPE formou 3 mestres e meio e 2,7 doutores por dia. A votação que vai eleger o próximo reitor da Universidade Federal de Pernambuco para a gestão 2019-2023 vai ser dividida em 2 turnos. O primeiro em 29 de maio e o segundo em 12 de junho. A apuração e a divulgação dos resultados vão ser realizados no mesmo dia das consultas. No dia 2 de julho, vai enviado o relatório final ao Conselho Universitário da UFPE e a consulta à comunidade acadêmica tem o objetivo de elaborar a lista tríplice de nomes que vai ser enviada ao presidente da República. Daniel, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Em alguns materiais de divulgação, às vezes é apresentado o seu nome e o da professora Roberta, do Centro de Arte de Comunicação, como reitor e vice. Mas, na verdade, o movimento é uma chapa coletiva, né? Eu queria que você explicasse como é que é a composição dessa chapa, como é que funciona isso. É a primeira vez que a gente tem isso na Federal? Então, é um prazer enorme estar aqui num programa que tem 2 princípios que, para mim, são fundamentais enquanto universidade, enquanto chapa, né? Que é o princípio da crítica, análise da realidade de uma forma profunda, e o outro princípio que é o compromisso com o público e não com a lógica privada, né, historicamente, que domina tanto os meios de comunicação como a sociedade. Então, a chapa se coloca como coletiva. Os materiais que aparecem um nome mais específicos são materiais da imprensa, materiais que são vinculados pelo nome oficial, que tem 2 nomes oficiais que estão postos. A chapa é composta por estudantes da graduação, né, Milena, né, de farmácia, e Fernando, lá do CAV, de Educação Física. É composta por 2 estudantes da pós-graduação, o Adriel, lá de Caruaru, e a Luciana, do PPGE. É formada por 2 técnicos, Imira e Carão, um de Vitória, outro de Caruaru, e por 2 professores, eu e Roberta. Então, a ideia coletiva, nas universidades, a gente não sabe da existência, mas a gente sabe que tem experiências no mundo, e aqui mesmo perto no Brasil, de que a representação única na pessoa, ela não consegue dar conta das necessidades, dos anseios das coletividades. Então ela tem 2 pressupostos. Não personificar a política, e o segundo, de democratizar profundamente a política. É uma chapa não só que tem estudantes, técnicos e técnicas e professores, mas é uma chapa que tem negros, LGBT, que tem um setor social, e a gente compôs propositadamente, um setor social que está sendo muito atacado. Então ela entende que tanto para representar, quanto para construir forças para enfrentar o que está colocado hoje, que é da tentativa de destruição da universidade pública. E uma coisa que eu fico pensando é...
Sempre tive essa impressão como professor da universidade que a universidade tem uma dependência muito extrema num sistema de hierarquia que é muito centrado no docente, né? Geralmente é o docente que ocupa todos os principais cargos na hierarquia dentro da universidade. E aí eu fico pensando como é que funcionaria de forma efetiva essa chapa coletiva, supondo que vocês fossem eleitos. Deixa eu perguntar, inclusive, por favor, acompanhando aqui a pergunta de Bruno e complementando, por exemplo, o Conselho Universitário, que é quem vai dar a última palavra na eleição, definir a lista tríplice depois da consulta à comunidade acadêmica, hoje é formado por 5 professores de cada um dos 14 centros, não é isso? Mais os 8 pró-reitores, um reitor e a vice-reitora. O que dá um total de 80 professores para a representação de um técnico e de um estudante. Então você vê isso que o Bruno estava falando, quer dizer, a concentração de poder entre os professores, entre os docentes. Então, eu acho que a pergunta é um pouco isso, né? Assim, como é que essas estruturas também, me parece que já houve uma mudança no Conselho, acho que o Daniel podia esclarecer essa mudança do Conselho. E nessas instâncias de poder, como é que uma chapa que é coletiva vai ocupar depois as instâncias, a institucionalidade da universidade, os espaços de decisão de poder? Então, vamos tentar responder por parte. Primeira coisa, é da história da universidade brasileira sempre a tentativa da elite, né? A elite tomar conta da universidade e tentar, nos processos de privatização, nos processos de dominação do poder, impedir que aquelas pessoas de base, inclusive outros professores e os técnicos, se apareçam enquanto sujeitos. Então a gente teve Córdoba, né, há 101 anos atrás, que foi justamente os estudantes querendo decidir que reitor, né? E nesse processo antidemocrático a gente tem conquistas. Conquistas como, por exemplo, a escolha paritária, né? A escolha entre os 3 segmentos, né, tentativa. Mas isso é muito tacanho. O professor, ainda em sua grande parte, acha que é dono da universidade. Explicar para o ouvinte o que é essa escolha paritária, né? Então, a gente divide historicamente na universidade, desde os anos 60 e mais precisamente dos anos 70, 3 partes iguais. Paritário, quando a gente falar isso, paridade, paritário, são 3 partes iguais. São os estudantes, uma parte, os técnicos e técnicas, a outra parte, e os docentes, professoras e professoras, a outra parte. Quando a gente falar paritário aqui, entenda-se 3 partes iguais. E o mesmo peso eleitoral. Um terço. Perfeito. Então, isso foi uma conquista, né, dos anos, no final da ditadura, né, tanto é que a legislação não foi mudada, mas foi uma conquista na prática, né? Então essa é a primeira explicação. A universidade ainda é voltada para o docente, né, e alguns setores docentes. Então há uma reprodução dessa lógica de elite social para a lógica nossa. Segunda questão, o estatuto. Depois eu entro na funcionalidade que você perguntou, sem esquecer isso. O estatuto. Tivemos em 2015 um movimento muito importante na universidade, que foi a Estatuinte. A Estatuinte foi, de uma forma paritária, um terço, construiu um novo estatuto que reconhecia e dizia que as instâncias da universidade seriam dali por diante de forma paritária. Infelizmente, é a primeira crítica que a gente tem que fazer, e aí eu já faço aos outros colegas que são candidatos, que esse documento foi enterrado. Não foi colocado, isso na época da Dilma. Não foi colocado para lá, alegando que era ilegal. Então, esses processos, em vez da gente conseguir avançar e que os outros nos barrassem, a própria lógica de poder elitista fez que os professores não quisessem mandar o projeto que ia ser inovador no Brasil para não serem caçados. Ou seja, a gente foi algoz da gente mesmo. Não tentamos ousar, pelo contrário. E aí os professores adoraram não fazer o estatuto como a gente defendia, homologar, e construir um outro, aproveitando só partes que lhe interessavam. E o mais importante, que é a distribuição de poder, ficou relegado a uma relação de 70% de professores e o restante, os 30%, dividido entre técnicos e os estudantes. Isso na representação do Conselho. Isso na representação do Conselho e de todas as outras representações do Conselho Universitário. Então, o novo estatuto, que já está homologado por esse Conselho, foi uma perda. Né? Foi uma perda de um processo que poderia ser muito mais interessante e que o movimento, inclusive, fez uma ocupação, né, exigindo que fosse homologado.
porque seria um avanço democrático. Isso eu estou falando em 2015, gente. Não estou falando em Bolsonaro, em Temer. Estou falando um momento propício para o avanço democrático, ainda naquele momento. Então, essa é uma das características que a gente diz que difere de todas as outras candidaturas. A gente defende que o funcionamento da PROACAD, da PROPESC, de todos os lugares, que sejam incorporados os estudantes, sejam incorporados os técnicos. Claro que tem que ter particularidades. Por exemplo, a rádio. A rádio tem um conselho que precisa ser revitalizado, né? O conselho público, o conselho, né? Aquele processo que aconteceu em 2015, se não me engano, né? Aqui. Tem que rediscutir isso, tem que democratizar. É diferente, né? A biblioteca tem uma característica, mas os estudantes têm que estar fazendo parte. Vou dar um exemplo bem básico do que representa a ausência. Essa universidade ficou 16 anos sem restaurante universitário. 16 anos. E quando vai reconstruir, reconstrói, faz outro menor do que o anterior. E o anterior, o número de alunos era metade, ou um pouco nessa relação. Ou seja, pensando um estudante junto, decidindo numa co-governança, como co-reitor, eu duvido que essa questão ia passar em branco 16 anos com os estudantes ali no meio, um pouco do recurso do que teve não seria para a questão da alimentação, não seria para a questão da moradia. Então, a gente entende que a praticidade dela é um problema político, né, de opção política. Segundo, a gente fez uns 10 mandamentos de como a gente vai operar, né, com 8 pessoas, né, decidindo. Está na página da gente, a gente vai citar alguns aqui para ficar claro para todo mundo. A gente vai garantir a paridade, ou seja, mesmo que um seja oficialmente o reitor, que tenha, digamos assim, como hoje, né, um lugar, né, especial, tipo, quem vai dirigir o conselho vai ter que ser o reitor, com os outros juntos, mas tem alguns lugares regulamentados que vai ser essa especificidade. As decisões fundamentais serão tomadas pelos 8. E se por acaso nos 8 estiverem discordância, nós submeteremos à votação paritária coletiva. Certo? É uma decisão política firmada, é uma construção. E isso está acontecendo na sociedade. Né? Tem um exemplo aqui em Pernambuco, tem exemplo no Belo Horizonte, tem um exemplo na Espanha. O mundo necessita repensar a sua democracia, a sua representatividade. E aí tem alguns elementos que nos 10 pontos, por exemplo, a gente não pode não só pensar que esses 8 vão decidir questões importantes. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Não dá para concentrar poder. Por exemplo, a decisão do campus de Goiânia foi muito rápido. Eu era conselheiro e chegou lá a votação e que a gente tinha que votar naquele dia, porque senão o ministro, que era candidato a Senado, não aprovaria mais o campus de Goiânia. Então, tu tinha um interesse de fora e ali a gente que levantou. Ué, e tem que ser tão apressado assim para a criação de uma coisa tão séria? Segundo ponto que a gente levantou, vamos consultar a comunidade. Por quê? Porque naquele momento se ficou claro no projeto pedagógico que era um projeto voltado para uma grande empresa multinacional, automotiva, que existe em Goiânia. E não para atender efetivamente o povo de Goiânia ou o povo de onde é que seja. Então, esse tipo de decisão não pode um reitor tocar sozinho, mesmo que levou para o conselho, mas tem que, nós da reitoria coletiva, esse tipo de decisões, essas decisões, a gente tem que não só o coletivo da reitoria, que vai ter estudante, tá com o técnico junto, mas levar processos de consulta e de escuta efetiva. Então, em cada pró-reitoria, nós vamos montar conselhos paritários, que são conselhos políticos, que não estão no regimento, obedecendo todo o regimento, o regulamento. Não sei se eu consigo responder, mas a gente está muito confiante nessa proposta. A gente é viável, sim. E tem um detalhe que eu queria chamar a atenção. Esse discurso de inviabilidade, que não é aqui, mas que dizem às vezes, eu sinto muito confortável, porque sempre, historicamente, os negros foram inviáveis, né? Os pobres foram inviáveis, os movimentos sociais foram inviáveis. E quem era viável era uma elite, né? Quem era viável é quem já sabia, quem era viável deixou o restaurante universitário fechado por 16 anos. Então, em matéria de viabilidade, a gente acredita que a democracia, para enfrentar esse momento histórico, é a maior viabilidade. E para além dessa gestão coletiva, que acho que, pelo menos no meu ponto de vista, ficou bem claro agora, vai ter alguém que vai dar o expediente, mas em várias questões vai ser uma tomada de decisão sempre coletiva, paritária. Né? Para além disso, quais são as principais propostas da Chapa Movimenta? Então, vamos começar pelo tripé
né? E depois eu gostaria de voltar ao contexto. O contexto é muito importante a gente entender para entender a nossa proposta, né? E esse contexto é de destruição, gente. O projeto colocado pelo governo federal é de destruição, não é de relocamento, de verba, deslocar para cá, porque tem uma crise. Tem um problema econômico, mas o que está se tirando está indo para pagamento do serviço da dívida. Não está indo para construir hospitais, escolas, outras coisas. Está indo para garantir que os donos dos helicópteros, das mansões, dos grandes ricos, continuem não tendo problema com a crise econômica. Então, isso é a primeira coisa. Existe um processo em curso. E antes de chegar na proposta, porque a gente vai entender a proposta se entender a conjuntura, certo? Para mim, tem que passar por aí. E antes de... No dia que ele coloca o contingenciamento, que é a suspensão, é a impossibilidade da universidade gerir com aqueles 50 milhões, não foi coincidência. Cresceu na Bolsa de Valores as grandes empresas internacionais, nacionais do Brasil. Ou seja, os interesses, assim como a Previdência. Quando você quebra com a Previdência Pública, consequentemente, a iniciativa privada. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou me referindo? Porque a universidade está à beira de um colapso. Então, qualquer candidatura que venha prometer, vai construir, vai fazer, ela tem que olhar primeiro essa realidade, que não é real o problema. Então, onde é que está? E são inúmeras propostas. Onde é que está o fundamento, né, já que a gente está com essa dificuldade? O fundamento no que a gente vai ter que construir processos de resistência e de democratização do que está posto. Ensino, pesquisa e extensão. Gente, quando o governo corta, ele corta em tudo. Ele corta no ensino, na pesquisa e extensão. Mais de 90% da pesquisa é feita pelas universidades. Vai ser feito por onde? É a primeira pergunta. Alguém vai ficar responsável. Não é à toa que falaram dos israelenses que iam vir aqui para descentralizar e a gente já tem essa tecnologia aqui. Não é à toa que isso se coloca. Não é à toa que aparece uma grande empresa aqui em Goiânia, né, comandando a nossa universidade, ditando como é que deve ser essas questões. Então, a gente entende que a pesquisa, por exemplo, ela não pode ser a PROACAD e a PROPESC, por exemplo, não pode ser, a PROPESC especialmente, não pode ser voltada simplesmente aos programas de pós. Porque a pesquisa não é um problema simplesmente dos programas, né, de querer elevar um número, que é uma questão que a Chapa tem uma posição crítica sobre isso. A pesquisa é problema de toda a universidade, dos professores que estão no programa de pós, dos professores que não estão, dos estudantes que fazem os seus TCCs, que fazem as suas pesquisas, dos grupos de pesquisa, ou seja, do conjunto da universidade. Então, esse é um projeto político de redirecionamento, por exemplo, da PROPESC. Né? A PROPESC tem que ter o seu específico para os programas, é óbvio, faz parte, né, das suas atribuições, mas ela tem que pensar o conjunto da pesquisa. Né? Então, dentro dessa relação, por que isso é importante para a gente? Porque a qualidade do ensino está voltada pela seriedade da pesquisa, do conteúdo. Por isso que a gente faz uma crítica a outro tipo, por exemplo, no ensino privado. Por que não tem pesquisa além de ser caro? Você enfraquece também a qualidade do ensino, a qualidade da extensão, porque é um tripé que é junto. Tanto é que no nosso programa a gente tentou, de uma forma didática, e está aí, vocês têm acesso na página, no Face, no Instagram, né, de dizer que ensino, pesquisa e extensão, além da Constituição colocar que é indissociável, na prática a gente vai ter que construir mecanismos. E já existe outros mecanismos, né? Um debate que ainda não tomou corpo, mas que todos nós, independente da candidatura, a questão da extensão, né? A extensão não pode ser saída econômica. A gente tem isso bem claro, tipo, vender coisas, serviço, não está no nosso horizonte. Então, veja como a relação da proposta local dá para se fazer e tem que se fazer coisas localmente, mas ao mesmo tempo entender os limites econômicos. Né? Entre outra proposta, para a gente é fundamental, é a garantia do estudante, dentro da universidade. O que está havendo evasão, esse é o processo. E por que tem essa evasão? Quais são as informações que nós temos sobre essa evasão? E um dos elementos de garantia é a política para o estudante, né? Então, nesse sentido, a política para o estudante, para a gente, é central. Agora, a gente não vai vender a ilusão que vai duplicar os almoços no RU, sem a condição básica que não vai ter o dinheiro que está sendo emitido, pessoal. Então, a gente tem que ter a noção do que é prioridade,
do que a gente vai atuar de uma forma democrática, mas entendendo um contexto, para não chegar e dizer, não, a gente vai fazer isso, fazer aquilo. Gente, a gente vai buscar fazer a partir dessa construção, e por isso que a gente tem mais de 200 propostas, mas dentro dessa análise de conjuntura. Deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. Eu estive no debate que foi promovido na Federal na semana passada, no auditório do CTG, do Centro de Geociências, e todos os candidatos, são 5 candidaturas concorrendo à reitoria, todos se posicionaram contra os cortes que estão sendo executados pelo governo Bolsonaro. Só na Universidade Federal são 55,8 milhões de reais cortados. Se você pegar os institutos federais e também a Universidade Rural aqui, dá quase 120 milhões de reais. A gente lá na Marco Zero fez uma entrevista com o Tiago Galvão, que é pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças. Ele disse que da forma que está dado os cortes hoje, 30%, isso mexe tanto com o investimento, mas especialmente na manutenção de coisas básicas da universidade. A universidade não teria condições de voltar depois das férias. Isso também foi dito aqui no programa Fora da Curva pela reitora da Universidade Federal Rural. Bem, dito isso, todas as 5 candidaturas à reitoria da UFPE estão se colocando contra esses cortes e em defesa da autonomia da universidade. E, inclusive, no debate da semana passada, todos convocaram os simpatizantes, os eleitores, e estudantes, técnicos e professores para irem às ruas no protesto contra os cortes. Foi realizado no Brasil todo. No que é que diferencia, considerando que, nesse ponto, as 5 chapas têm o mesmo discurso, o que é que diferencia o movimento UFPE, a chapa coletiva, na defesa da autonomia e contra os cortes? O que é que diferencia essa chapa das outras 4? Led, você permite fazer o contrário? Eu vou dizer primeiro que nos edifica. Ok. Certo? Estávamos os 5, isso é muito importante. Todas as candidaturas estavam lá criticando o governo Bolsonaro. A política nefasta, isso é um elemento de unidade importante, que a gente resgata. A gente não precisa se diferenciar no que tem de comum. Sim. Então, isso foi um problema nacional. Maria José tem outra política, ela foi para a rua também. Ou seja, o Brasil precisa ir para a rua. Tem que ter uma unidade. E isso é muito importante e a gente gostaria de ressaltar. Segunda questão que eu acho importante, antes de chegar na diferença. Nós tivemos um conselho, particularmente a chapa, e estávamos lá, representado por mim, e a gente diz, professor Anísio, coloque esses números em primeira página no site do UFPE, não é um dado menor. Os números são gritantes, eles quase que falam por si, nenhum número fala por si, você tem que interpretar, mas eles são muito pesados. Né? A sociedade, todo mundo precisa saber que a gente está à beira de um colapso. Então, essa realidade, a gente não pode ter meias papas na língua para querer ser nomeado. Não, vou falar mais ou menos. Não, ele está destruindo a universidade. Então, reconhecer a unidade, reconhecer a necessidade de enfrentamento. Aí já começa a modificar as diferenças. Essa chapa, antes de tudo, é uma chapa de luta, de muitos anos. Eu mais, e os jovens com pouco. Né? A gente, no nosso programa, diz recuperem as ocupações que foi importantíssimas, foi derrotado no sentido que o Temer passou a PEC da morte. Essa crise que o Tiago falou tem um problema anterior, que o orçamento já está rebaixado. Então, os 30% do corte, ele simplesmente é uma pá de cal. Pá de cal, não é outra coisa. Mas o orçamento, as demissões que aconteceram nos terceirizados agora, já é uma adaptação do novo orçamento. Não tem nem a ver com 50 milhões, só para ver a gravidade. Então, nesse sentido, a gente, na época das ocupações, estávamos ao lado, né, dos estudantes e não temos... Acha que a luta é um mecanismo necessário e reconhecemos que eles estavam ali na luta e esse é o lugar. E esse é o nosso lugar histórico dos estudantes, do TEC. É a partir da luta para transformar a realidade. Esse é o segundo elemento, que é muito importante, da diferença. Nessa conjuntura, ou você democratiza, ou não vai ser 2 professores negociando em Brasília que vai resolver o problema. Né? Precisamos de... E para você democratizar, as pessoas têm que ter poder. Não adianta dizer, eu quero teu apoio, os estudantes na rua, maravilha, estamos todo mundo junto, agora quem decide sou eu lá no gabinete. Isso não cria confiança, isso não cria a resistência necessária. A gente precisa envolver no sentido prático. Por quê? Qual é o problema da questão do poder que tu já tinha levantado antes, né?
A questão do poder é a responsabilização. As pessoas pensam que poder é o relaxamento perante a realidade. O poder é responsabilizar o conjunto pelas decisões serem tomadas. O que a gente vai fazer dentro desse quadro? Quem vai decidir dentro desse quadro? E falando do estatuto, só para resgatar, o estatuto seria um instrumento muito importante com a representação de todos. Hoje é praticamente um núcleo de professores e não todos professores. Você ia perguntar? É porque você tocou num ponto que é muito interessante. De fato, a gente tem 5 candidaturas que, pelo contexto que a gente está vivendo, tem, de fato, várias similaridades. Né? Acho que é difícil ter uma candidatura à reitoria que se coloque a favor dos cortes, não é impossível. Da mesma forma que o restaurante universitário se tornou uma questão muito grande. Para todos. E todas vão ter que abordar isso. Né? E isso esbarra numa outra questão que a gente está passando hoje, que é essa de uma possibilidade do presidente não respeitar a eleição para reitor, né? Da possibilidade da própria presidência da República indicar diretamente quem seria o reitor das universidades. Apesar da gente ter tido agora, né, na UFRJ, a nomeação de um candidato indicado pela lista tríplice. E aí eu queria saber de você que garantia a gente pode ter hoje de que o projeto mais votado seja de fato o que vai ser implementado na universidade. Olha, quem chegar aqui com garantia, porque falou com o Bolsonaro e tá com outra conversa pro nosso lado. Ninguém tem garantia desse governo. Essa é a realidade. E todo mundo tá lá, a foto lá na atividade, todo mundo falou contra o corte, tá todo mundo na BIM. Essa é uma questão séria, bicho. Muito séria. O decreto coloca a BIM dentro da universidade explicitamente, porque ela já está. Aí depois eu quero fazer 2 críticas, que a gente tem uma mini ABIM dentro da universidade e está no nosso programa. O fim do nosso serviço de inteligência institucional. A gente, além da segurança, a gente tem um serviço de inteligência que fotografa movimentos. Que faz book de pessoas movendo. Inclusive eu tenho fotografias, etc, etc. Isso tem que acabar. Se tem que ter um serviço de inteligência para combater a tentativa de estupros, né, a tentativa de violência contra os negros, e isso que acontece no cotidiano. Aí tudo bem, não tem nenhum problema de usar a inteligência, e não só a inteligência dessa institucionalidade, mas a inteligência com várias pessoas que trabalham contra a violência, etc. Mas contra o movimento social não existe. Qual é o outro sentido de diferença que a gente acha que é fulcral nesse processo? A gente entende que o projeto do Bolsonaro, além de ser obscurantista, né, contra a crítica é a base da ciência. Qualquer ciência vive da crítica. Analisar o fenômeno e ver o que pode fazer em cima a mais daquele fenômeno, seja da matemática, seja das ciências sociais, seja do que for, da saúde, etc. Esse é uma crítica que ele faz pelo obscurantismo para o controle, né, para pacificar no sentido negativo as pessoas e deixarem elas, né, naquela história, né, menino veste azul, menina veste rosa, faz parte. Mas o segundo projeto, que a gente já falou no início, mas é importante, é um processo de privatização, né, de colocar as empresas privadas. E a lógica, não é só a empresa privada, é a lógica na cabeça da gente. Né? A gente vive hoje momentos de privatização dentro da universidade. Então, só que ele é radical nesse processo. Ele não, né, ele vai acabar cortando, contingenciando, né? O próprio ministro da Educação, quando ele fala contra os cursos, primeiro ele fala, tem 2 falas dele. A primeira eu conheci, que eu vi ela na íntegra, 1h30, falando com o tal príncipe aquele, né, que foi eleito. Imagina como é que está nosso Brasil, né? Aí ele, batendo um papo, uma live de 1h30, disse o seguinte, que no Nordeste o importante era energia eólica. E que não tinha importância no Nordeste fazer cursos de humanidades. O importante era fazer de agronomia, cursos relacionados à economia. Ora, o que nos difere? Nos difere quando a gente defende, faz essa crítica, né? É porque a gente está tendo uma lógica de financiamento público que as expressões que se relacionam ao mundo do trabalho não pode estar submetida à lógica privada. Tem que ser uma lógica crítica. Essa é a diferença. Então, no início, coloca só, né, uma pontinha, o ar-condicionado, uma empresa privada em algum lugar. Depois, ele condiciona a nossa pesquisa, né? Começa por um dedinho
e termina condicionando. Tem exemplos vários. Eu vou até citar um exemplo que nem é do Brasil, só para entender a dimensão do problema. Uma pesquisadora muito famosa aqui no Brasil, na área de biologia, visitou o Instituto Pasteur, que é na França, que tinha que tinha grandes pesquisas na área de leishmaniose, doenças populares, doenças do povo no terceiro mundo. Quando ela visita novamente, lá já no final dos anos 80, né, o instituto que ela estudou, né, ela vê que tem uma empresa de cabelos que é muito conhecida aqui no Brasil, né, L'Oréal, e essa empresa tomou de conta lá, não porque ela impôs algo, mas começou a financiar bolsas, as melhores bolsas eram dela, né? Obrigado. Houve uma mexida aqui no microfone para quem só está ouvindo aqui. Obrigado, querido. Então, as melhores bolsas, né? Todo mundo começou a se direcionar para responder o problema do nosso cabelo. No meu caso, não tenho esse problema, mas assim, os cabelos mais cacheados. Mas eu comecei a pesquisar sobre isso, que é relevante para a estética, mas em comparação com o sentido público de um instituto ou de universidade, é o início do fim. Então, outra diferença, a gente não acha que é alternativa. Claro que todos estão dizendo, e é bom que a gente tem que reconhecer os pontos de unidade, que não é alternativa, que é secundário. Mas não dá para botar esse pezinho, né? Esse pezinho vai condicionar as nossas pesquisas. Vai tirar o que é mais importante da nossa pesquisa, que é a liberdade científica, né? Você se livre. E aí a liberdade não está só no sentido de você escolher, mas depois, quando você faz um esquema com uma grande empresa e produz alguma coisa com esse produto não está livre para todo mundo. Uhum. É um produto direcionado a atender os interesses dessa grande empresa. E essa grande empresa tem interesse fundamentalmente nesses instrumentos. Tem. Mas para quê? A gente perguntaria. Para atender o povo tão sofrido brasileiro? Essa é a questão. Então a gente difere nisso muito claramente com as outras candidaturas. A gente vai ter que lutar pelo financiamento público nas áreas, inclusive, mais complexas, né? Nas áreas que já falta esse financiamento e nas áreas que tem esse financiamento. Eu sei que é uma coisa difícil, não é um freio de arrumação que a gente vai fazer, mas é uma atenção muito grande para que a nossa universidade não se privatize por dentro, né? Que às vezes o processo de privatização não é botar uma placa de venda, mas você vai tendo práticas, reforço de hierarquias. Quem é um centro rico hoje tem isso na universidade, pô. Tem alguns centros que você entra, não se compara a outros centros feitos do que eu trabalho. Que eu fazer, eu vou deixar para o próximo bloco. Tá certo. A gente vai seguir direto. Certo. Vai seguir direto. Eu queria entrar já agora aproveitar, então, que teve essa quebra aí, para entrar em algumas questões de fato mais específicas, né? A gente está falando hoje aqui na rádio universitária, que é um dos importantes aparelhos de comunicação que a universidade tem junto com a TV, e que também perpassa por todas essas questões que envolvem a parte de educação, né? Então eu queria aproveitar para perguntar para você qual é a política de comunicação da chapa de vocês para a Universidade Federal. Então, a gente tem uma página aqui que gera sobre comunicação, informação, tecnologia. O princípio é o mesmo. Né? O princípio é o mesmo, que é o princípio da democratização. Existe uma luta histórica, né, dos jornalistas, né, pela democratização. Existe um comitê brasileiro, existe um grande esforço. Eu lembro, na época ainda o PT governava o Brasil, a luta pela democratização, né, pelas concessões, né, todos esses processos. Infelizmente, não conseguimos dar um passo adiante, né? Os grandes esquemas conglomerados da comunicação, oligopólios, né, controlaram, né, editaram essa regra, né, via esquemas de financiamento, propaganda, etc., publicidade. Então a gente acha que a rádio, a televisão e o conjunto do processo né, que está tudo interligado agora, é estratégico na construção da ciência livre, numa construção de uma universidade popular. Não tem como não passar por esse lugar, né? E aí, claro, todos nós vamos esbarrar pelo contingenciamento, todos nós vamos esbarrar por essas questões, mas tem que estar colocado junto com o restaurante universitário os processos de comunicação e de formação. Eu não tenho dúvida que um dos elementos centrais das disputas do poder da elite é a informação e é a formação, né? Gente, esses dias eu vi no carro um menino que fica colocando amendoim, né, no retrovisor, e ela colocou a seguinte expressão: eu não sou desempregada, eu sou uma empreendedora.
Ou seja, a gente está perdendo a capacidade crítica. Ela não é empreendedora, gente. Ela é uma desempregada que está fazendo pela vida o máximo, né? Ela não é nenhuma capitalista. E a gente meio que absorve toda a ideologia, né, formativa, né? E meio que reproduz. Não, vamos formar novos empreendedores. Gente, e a gente não vai formar novos capitalistas. O capital está bem definido. Tanto é que desempregado virou empreendedor. Né? Isso é elemento da comunicação, elemento da formação que a gente está perdendo, né? E esses espaços estratégicos, o próprio programa Fora da Curva, além de outros que existem aqui, vamos reconhecer, mas o programa Fora da Curva é um programa fora da curva com isso também. Né, com essa hegemonia desse pensamento neoliberal, que agora não é mais nem neoliberal, é ultraliberal, né? Junto com um projeto protofascista, faz um estrago enorme na percepção. Então essa é uma das diferenças, sim. A gente quer discutir com outros valores, sim, valores que vêm. E aí, para a gente estar numa chapa que foi... O Laércio estava lá, né, com Milena, uma estudante, eu tenho mais ou menos mais de 20 anos, né, na universidade, ela tem 20 anos. Então, ouvir ela formular com a gente uma política para a universidade significa você estar num novo projeto democrático mais profundo para enfrentar essa elite que aos poucos, no processo de privatização, né? Eu poderia até falar da crise da CAPES, né, que a gente está vivendo hoje. Eu queria até abordar um pouquinho isso. Vamos Daniel. lá. Assim, uma pergunta com várias questões. Gente, assim. Primeiro, assim, quando você vai na Universidade Federal, eu estudei lá há mais de 20 anos, disse muito, especialmente os estudantes, veem que existem várias universidades ali dentro. Quer dizer, você falou no termo elite, associando um pouco também como está estruturado institucionalmente a universidade em relação aos professores, mas existe também, você tocou aqui rapidamente nisso, alguns centros, especialmente aqueles de exatas e tecnologia, que têm um status diferente, às vezes, dentro da universidade. E isso acontece quando a gente também vê, e justamente muitas vezes, pelo apoio que recebe, inclusive, da iniciativa privada. E a gente vê agora um ataque do governo Bolsonaro, o ministro da Educação também já criticando áreas que, teoricamente, não teriam uso imediato, como sociologia, filosofia. Como é que a Chapa Movimento, o FPE, pensa em fortalecer essas áreas de ciências humanas dentro da universidade também, esse pensamento crítico que você falou, que está sob ataque, e aí os cursos de filosofia, de sociologia, e essa crise da CAPES, né? Quer dizer, bolsas, você tem que ter um processo de congelamento das bolsas, né? E a gente sabe que isso atua bolsas de mestrado e doutorado, especialmente também na área de humanas, mas também atinge a área de exatas. E aí, então, esse ataque à área de humanas, como é que a Chapa vê isso e o fortalecimento dessas áreas dentro da universidade? Eu fiz curso de Ciências Sociais nos anos 90 e era um curso completamente esvaziado, embora a gente tivesse um sociólogo como presidente da República. Nos anos 90, a área de humanas estava esvaziada e parece que há um processo agora, até ideológico, de fazer retomar esse esvaziamento, o processo de esvaziamento. E queria que você complementasse falando também, já que a gente está falando em várias universidades, o processo de integração entre os campos. Como é que Recife, Vitória, Caruaru, e eu tenho certeza que tem vários estudantes, técnicos e professores também de Vitória, de Santo Antão, também de Caruaru, que estão nos ouvindo agora, como é que a Chapa vê o processo de integração? Que você tem uma universidade realmente que produza extensão, ensino e pesquisa conjuntamente e não separadamente, como às vezes a gente vê alguns alunos e professores comentando. Poxa, vamos lá. Então, tudo isso em 4 minutos. Você tem 4 minutos. Na verdade, acabou se tornando duas grandes perguntas. Exato, né? exato. Eu queria que, se possível, você deixasse essa da integração para responder um pouco depois, porque ele fez essa primeira questão relacionada às ciências humanas. E eu queria fazer uma complementação para ela, mas depois da tua resposta. Tudo bem, vamos lá. Então, veja, você abordou uma coisa muito importante. A gente teve um presidente que também queria esvaziar as universidades públicas, que era professor universitário, né? Ou seja, ser de humanas, né, não é salvo-conduto de ninguém. Você tem que ter uma política, que pode ser a pessoa de engenharia, pode ser da agronomia, pode ser... Isso não é um problema. O problema é qual a política, né, que a gente vai tratar para a universidade. Né? Então, isso para mim está muito claro que não é um problema com o pessoal da engenharia, não é um problema com o pessoal... Nada disso. É o problema qual a política. Se você ainda for a alguns setores nesse lugar, você vai ver
a dificuldade, vidro quebrado, vai ver isso também lá. Então o problema é os lugares que são privatizados, que aí tu vê a diferença, né? Claro que eu já falei, é um detalhe, porque o grosso é financiado, as empresas se aproveitam, porque os salários eles não bancam o bolso. A aposentadoria não bancam, né? A construção predial, tirando o projeto da Petrobras, que é uma empresa pública, né, que ele teria que aprofundar como é que está esse contrato, doravante, né? O restante foi todo público, está lá o prédio, energia, luz, então muito voltado para atender alguns interesses. Então, essa é a primeira questão. E aí, a diferença, vou te dar um exemplo. Quando eu estava saindo da direção, a última reunião, teve o relatório da FAD, que é a fundação que capta esses recursos privados. E no relatório estava mais ou menos o seguinte... eu não me lembro dos dados, que já faz alguns anos, mas é mais ou menos. CTG captou tanto, CCN captou tanto. E eu digo assim, não é para todo mundo não, viu, CTG, gente? digo que é CTG, CCN, para as pessoas... Ligados de tecnologia ou de informática, etc. Captação, né, colocando em cima. Agora já digo, não é para todo mundo, nem sempre todo mundo vai ser contemplado. E outros, na parte de baixo da estatística, outros, demais. Né? Que estatisticamente correta. A gente levantou. Centro de Educação, Vitória, Cefis, somos outros, não temos nem identidade, porque não temos arrecadação. Então, essa compreensão de quem vale é quem arrecada, né? E o dinheiro arrecadado vai para aquele que arrecadou, essa compreensão privada de universidade é extremamente danosa. Isso cria um fosso entre a gente, né? Essa é uma primeira questão. Segundo, é a lógica de organizar a universidade. A gente tem uma coisa chamada Modaloc, que é o modelo de locação, de colocação, né, dos recursos, né? Chama-se Modaloc. Esse Modaloc, que a gente já questionou e que a gente vai ter que refazer, divide conforme alguns critérios. Um dos critérios é a quantidade de gente, mas o outro critério, para despesas básicas, o outro critério, por exemplo, é publicação. O que tem a ver publicação com manutenção predial? Ou seja, esse tipo de critério elitista de quem produz muito e quem produz por quem está... Isso não pode ser lógica de distribuição de recursos para o básico. Pode ser uma lógica de distribuição bolsas de pesquisas. Aí a gente pode até discutir isso depois. Mas não pode ser para o básico. Então, lugares que têm uma lógica diferente de produção de pesquisas, por exemplo, estatística, eles produzem de forma diferente de humanas. Se eu publicar... muito artigo, tá alguma coisa errada, porque humano, se você amadurece, tem que ler muito, tem outro ritmo, são ritmos diferentes da produção científica, são ritmos diferentes do processo da produção. Então, esse tipo de coisa tem que ser questionado, essa divisão histórica que vem crescendo dentro da universidade. E no momento de crise, o primeiro lugar são os lugares mais frágeis, né? Os lugares mais frágeis. Então, essa lógica a gente precisa questionar e muito, né? E aí fortalecer os campos historicamente desassistidos, né? A gente tem que fortalecer isso, mas em comum acordo com todo mundo, né? Por exemplo, construção de prédio. Como é que é feito? Eu estava lá uma vez, há 4 anos atrás, fui em farmácia, o pessoal perguntou, eu era diretor do centro, né? Aí perguntaram, o que você pensa sobre o prédio farmácia? Eu olhei assim, gente, eu nem sabia que vocês estavam querendo um prédio. Por quê? Porque a lógica é vertical, cada lugar negocia com o de cima, ninguém sabe o que o outro está precisando, negociando. O que é mais importante? Um prédio lá no centro de educação, um prédio em farmácia, um restaurante lá em Vitória, a gente tem que botar tudo na mesa para poder pensar universalmente, o conjunto. Então, essa diferença é agudizada pela lógica e estrutura. Ainda no esquema do MEC é a mesma coisa, vai lá negociar. Agora mesmo, a coqueluche da história é as emendas parlamentares. Não, porque a gente tem que fazer um esforço. Eu acho que tem, é digno, é justo, é dinheiro do povo que está ali. Só tem 2 problemas, que não pode, ela não vai ser a base de sustentação. A emenda vai e vem, né? Vem para uma coisa e pronto, né? É pontual. Segundo, que a lógica da emenda a gente vai ter que superar no Brasil ainda há alguns anos, porque tinha que ir para os lugares públicos, não tinha que o parlamentar puxar para a sua base social, né? Agradar aqui, agradar aquele. Isso ainda é um pouco do patrimonialismo, mas são lugares justos. Mas no nosso ponto de vista da chapa coletiva, que envolve esses 3 segmentos, a gente tem que rever a localização dos centros, né? É muito importante. Posso entrar na questão da interiorização? Estou liberado? Não, eu queria fazer uma pontuação em relação a isso. Por favor. Eu acho que de todas as 5 chapas, na verdade,
essa vai ser uma questão maior para a chapa do Movimenta, né? Que é o seguinte, vocês não são uma chapa coletiva apenas no sentido de ser docente, técnico e discente, né? Como você mesmo fez questão de colocar, é uma chapa que é formada por pessoas LGBTs, pessoas negras, e você falou essa frase de efeito aí que eu achei interessante, né? A ciência que vale o que arrecada. E aí eu fico pensando que a gente está num momento, e uma coisa que a gente tem repetido recorrentemente aqui no programa, que se abriu essa porteira do conservadorismo, né? E que esbarra diretamente no entendimento que a sociedade tem da universidade, ao ponto que a gente descobriu que a sociedade parece desconhecer muito da universidade, né? Então, só para citar dois dos tantos problemas que isso traz, a gente ter hoje, por exemplo, foto de gente sem roupa sendo usada em notícia falsa, dizendo olha como é dentro da universidade, né? Título de tese, título de artigo, nome de evento sendo usado fora de contexto para falar olha aí o que é feito dentro da universidade, né? E aí isso expõe esse gargalo, né? Parece que a gente com o tempo também desaprendeu a dialogar com a sociedade para ela entender o que é que a gente faz, o que é feito lá dentro. E aí eu queria saber de que forma, pensando essa provocação que já foi trazida por Laércio, né, que começa lá da diminuição do lugar da ciência humana, mas não só isso, o deslocamento dela para uma coisa que é impura, errada, pecaminosa, né? Como é que vocês pretendem trabalhar com isso, né? Qual é como é que vocês pretendem conseguir integrar nosso ensino, pesquisa e extensão com a sociedade, né? Isso é fantástico. Há uma modificação muito importante dentro da universidade. LGBT não é uma tese, né? É uma prática, e uma prática que está dentro da universidade. E isso vai ter que ser refletido nos seus trabalhos, que não aparecia antes. Essas discussões não tinha como ter antes, porque não tinha como escrever, não tinha o sujeito social. A pesquisa na universidade vai dar uma guinada pelos próprios sujeitos que estão fazendo essa pesquisa, né? Então, a questão negra, que é uma questão fundamental do racismo brasileiro, a chapa assume claramente que a gente tem que construir o antirracismo. Não tem que pedir desculpa para os racistas que tem em todos os lugares, inclusive na universidade. A gente assume lados. A chapa assume lados. Agora, não é no sentido de que é só nós que vamos governar, não. Lado a partir para convencer o conjunto, que é muito mais interessante, uma universidade que respeite, que se construa de uma forma plural, respeitando as identidades. Então, está modificando a ciência também. A ciência está sendo modificada. A ciência... Agora, um setor quer voltar ao tempo da Terra plana. Como é que é? Terra plana. Né? Isso vai aparecer. Um setor está discutindo isso. Há uma disputa que acontece também dentro da universidade. A chapa representa essa disputa, né? A chapa representa essa bandeira, ou essas bandeiras. Eu vou interromper para perguntar uma coisa. Você acha que mais posicionamento público, quando a universidade recebe esses ataques, ou grupos sociais que são hoje ativos, e é bom que sejam dentro da universidade, recebem ataques, você acha que falta hoje mais posicionamento público das universidades? Eu estou falando especialmente da UFPE. E vou dizendo disso para ir para outra questão que foi colocada, inclusive, pela Milena, que compõe a chapa, estudante de farmácia, que compõe a Milena Alexandre, estudante de farmácia, que compõe a chapa e que no debate questionou, por exemplo, a criminalização dos estudantes por conta da ocupação. A chapa Movimento é a única que está questionando o processo que suspendeu alguns alunos que ocuparam a universidade lá atrás. E aí eu te pergunto, falta posicionamento público da reitoria, e não estou falando só especificamente dessa, mas do mundo universitário que está coordenando, digamos assim, as universidades, mais firmeza e defesa desses grupos sociais que estão dentro da universidade e que muitas vezes em situações de vulnerabilidade, a diretoria LGBT, que eu acho que é algo inédito, né, no Brasil, que foi constituído a partir da UFPE, recentemente estava uma crise, a possibilidade de fechar. Para o ouvinte entender, a diretoria LGBT é um grupo que forma, acho que tem professores, estudantes, e que acolhe a comunidade LGBT, que é vítima de várias violências dentro do campus, né? E a gente, às vezes, não vê a universidade se posicionando, ou gestores
eu não quero aqui universalizar a crítica, mas falta mais posicionamento para fazer essa defesa? Olha, Lerto, uma questão que eu levantaria, e eu vou tentar abordar, ainda tem a questão do interior aqui. A questão que eu levantaria é que houve uma hegemonia e que essa hegemonia está perdendo espaço. Que era uma hegemonia no campo, digamos, do campo de esquerda, centro-esquerda, que era de conciliar todos antes de enfrentar o problema. Então, a lógica de conciliação, no meu ponto de vista, no ponto de vista da chapa, do conciliar o inconciliável, está se esgotando. Então, não, a gente faz uma política social, mas faz um acordo com o ministro da Educação para outra coisa, né? Acendendo uma vela para cá e outra para lá. No nosso entendimento, essa tipo de que você chamou de ausência é tentar agradar a todos os públicos, né? E isso está tendo um esgotamento quando chega um processo de crise mais violenta. Ou você está por aqui ou por lá. Então, nesse sentido, essa sensação de ausência, mas ao mesmo tempo tu vê uma diretoria LGBT, mas ao mesmo tempo tu vê uma coisa antirracista, mas ao mesmo tempo não apurou a violência que aconteceu contra os 2 negros africanos. Ou seja, essa ambiguidade é um pouco da política que está se acabando nesse campo. Ou a gente assume a partir desses lados, ou não tem como conciliar, porque o outro lado não quer conciliar. Ele quer uma universidade para ele. Então, eu partiria desse pressuposto. Portanto, a gente acha que tem que ser mais, sim, explícito, porque a explicitação ela garante uma política de avanço, não se diz que a gente vai avançar nas políticas, que não é o momento, mas de resistência desse processo, né? Então a gente está bem tranquilo, bem firme nessa postura. Tem que sim posicionar mais claramente contra a construção de arranha-céus, contra o plano diretor, tem que sim ter momentos específicos e chamar todos os pesquisadores, movimentos feministas para discutir a violência aqui contra a mulher. A universidade não pode passar isso como não se fosse um problema, né? Tem gente que estuda, aprofunda isso, mas não só isso, que vivencia. Então, tem sim que ter um novo recorte e a gente acha que só democratizando, como você falou de Milena, né? A criminalização. A gente explicitou o que aconteceu com aquele processo dos estudantes é algo inaceitável e a gente vai querer rever junto com o Conselho Administrativo, que é a instância que deliberou. A gente não vai passar por cima de instância nenhuma, mas vai chamar a responsabilidade. O que aconteceu? Teve problemas lá no centro, né, em 2 centros de depredação, coisa, e simplesmente escolheram lideranças e culparam a elas. Isso foi a origem do 1º de maio. Todo mundo comemora hoje, 1º de maio, foi isso. Teve um soldado que foi morto, além de muitas pessoas que foram mortas, e pegaram a liderança do movimento e condenaram a forca, que não tinha nada a ver com aquele soldado, né? Isso no direito não existe. Você tem que personalizar, você tem que dizer quem fez aquele ato, e não simplesmente vou pegar a liderança e dar um exemplo pro movimento. Isso é criminalizar o movimento, e a gente quer rever isso. Então a chapa não tem medo de dizer isso. E quer chamar os professores à sua razão, que não é possível que uma universidade, em pleno século XXI, faça esse tipo de processo do tempo da Idade Média, que se punia os familiares, né? Que tinha uma dívida, os familiares todos eram punidos. Não existe isso. Vai ser punido aquele que deve, né? E aí, por favor, tem que apurar e tem que achar. Se não achou, se não tem, né? É o que está acontecendo no Brasil. Tem o ex-presidente Lula está sendo acusado sem provas. É isso que está acontecendo, e está preso. É isso que fizeram com os meninos. Então não podemos reproduzir, né? Que se pune quem tiver provas. Tem provas? Fez aquilo, então você sabe a sua responsabilidade, sabe onde é que é o seu limite. Então isso é uma coisa para mim que tem que se colocar esse dedo na ferida. E a gente da chapa é a única chapa que coloca isso, porque a gente não quer criminalizar, a gente quer favorecer que o movimento seja autônomo. Imagina se aquele movimento de ocupação no Brasil inteiro fosse vitorioso. Hoje a gente não estaria crise na universidade, gente. Porque aquela PEC 2016, a gente está sofrendo agora. Não é nem o contingenciamento, é o novo orçamento que tem limite. E diga-se de passagem, uma legislação, né, que é chamada... Eu chamo a lei do garrote do povo brasileiro, né? Mas foi em 2000, e que os outros governos não modificaram. Mas o nome técnico dela é Lei de Responsabilidade Fiscal. Claro, tem que ter um nome bonito, né? Lei de Responsabilidade, é bonito. No artigo 9º, no seu parágrafo 2º, está explícito, e ninguém teve coragem de mudar. Não tem limite o pagamento do serviço da dívida. Não tem limite. Tudo
pode ter limite. Mas isso não pode ter limite. Então, gente, a gente tem que fazer uma resistência O muito... pagamento da dívida jamais será contingenciado. Não pode. É ilegal se você contingenciar. Veja que absurdo. E, por fim, não sei se eu posso entrar agora na questão do interior. Tem muita gente de Vitória, Caruaru, que tá querendo ouvir também. Então... É fundamental o processo de integração. Enquanto propostas concretas, a gente tem muito. Por exemplo, a gente tem experiência nos outros lugares de transporte regular, né? Transporte físico. Mas não é só transporte físico, é transporte político que a gente tem que ter, no sentido das pessoas estarem com mobilidade, dando aula, assistindo aula num canto, no outro. Mas você precisa construir as condições para isso. A gente não está fazendo isso como promessa, mas como perspectiva, porque diante do quadro econômico não dá. Mas essa sensação de pertencimento, de a gente saber que Vitória é o FPE, né? Saber que aqui é o FPE, que Faculdade de Direito é o FPE, essa sensação dessa universalidade só faz com a democratização. Quando você respeita as diferenças características, né? Porque quando tiver essa lógica capsiana, essa lógica que só vale aqueles pesquisadores que estão no topo, né? E o resto é para segurar piano, quando tiver essa lógica, a gente não avança nessa relação horizontal. E tem experiências maravilhosas em tudo que é lugar. A universidade, isso que é bom que se diga. A gente está numa crise, mas tem experiências fantásticas. Estava falando com uma professora, experiências de acolhimento de estudantes. Isso tem que ser reforçado. Existem uns 3, 4, 5 programas que tem uma salinha que o estudante que esteja mais ansioso naquele momento, não é um atendimento psicológico regular, é um atendimento emergencial, né? E ele está mais ansioso por algum momento, por algum problema na sua vida, ele é acolhido no centro de educação que a gente construiu esse processo, mas não tem só lá. Então a gente hoje estava dialogando por que a universidade não constrói, através dos seus órgãos, né, um diálogo, dizer, temos que acolher essa juventude, e não é só a juventude, viu, gente? O adoecimento por esses ataques e pela lógica produtivista que quer que você trabalhe, isso é para estudante, para técnico, tu tem que produzir papers, não tem, todo mundo já te olha enviesado. Esse tipo está produzindo um adoecimento dentro da universidade, que é social, mas na universidade também com essa especificidade. Então, essas experiências junto com o interior, né, essas experiências de horizontalidade são fundamentais, que não precisa de grandes recursos, né? Ou seja, mesmo com os cortes, a gente pode resistir. A experiência de lava-pés é fantástica, não sei se vocês conhecem, eu conheci agora. O pessoal de medicina, quando chega, na época da Semana Santa, faz um exame para saber diabetes e que no dia da quinta-feira vai para a comunidade e lava o pé da pessoa e ali percebe se tem algum problema de diabetes, ou seja, que é a coisa mais simbólica, prática, né? que intercambia com a lógica religiosa, mas não é religioso o processo, é laico, mas dialoga com o povo, né? A gente tem que estar mais permeado das necessidades da população. Para a universidade, efetivamente, as pessoas defenderem elas precisam estar se sentindo que ela não tem grades, que ela lhe acolhe, né? Que ela não lhe exclui. E o povo já está dentro dos estudantes. Um dado que eu queria finalizar essa questão, que eu acho importante para socializar, que foi dado pelo pró-reitor Tiago, que 70% dos estudantes, a renda familiar é 1,5 salário. Eu não estou falando só de cotista, eu estou falando dessa caracterização. Então, isso para a gente é muito importante, entender essa nova universidade, né? E resistir no seu caráter público. A gente tem menos de 1 minuto. Eita. Na verdade, de programa, então eu acho que a gente já vai encerrando. Queria, antes de tudo, agradecer bastante a presença da Chapa Movimenta aqui no programa Fora da Curva e lembrar os nossos ouvintes, né, que nós temos uma agenda de entrevistas. Então, na quarta-feira, amanhã, nós vamos ter Florisbela Campos, na quinta-feira, Alfredo Gomes e na sexta-feira com Edilson Souza. E uma decisão editorial do programa Fora da Curva foi a de que, caso haja pergunta a ser feita, que seja enviado previamente para que a gente possa analisar e incorporar. Estou informando isso porque em nossa transmissão de hoje tivemos vários ouvintes fazendo perguntas aqui para Daniel, né? E aí a gente decidiu coletivamente não trazer essas perguntas na medida em que elas iam surgindo, né? Então, fiquem atentos na nossa agenda, fiquem atentos nas nossas redes sociais, né? O programa de hoje ele segue disponível na nossa página do Facebook, também vai para o nosso canal no YouTube, né?
O programa de hoje, especificamente, essa semana inteira, né, tem produção conjunta da equipe do Fora da Curva. O programa de hoje teve roteiro produzido em conjunto com Ana Veloso e comigo, Bruno Nogueira, apresentação minha, e trabalhos técnicos de Chico Rocha nas redes sociais, a equipe de terça-feira do Fora da Curva, aqui, Roberto, e também a participação da Marco Zero Conteúdo, com o Laércio. Foi muita gente para dar conta desse encerramento. Mas é isso, a gente se vê no programa de amanhã. Um abraço a todos. Muito obrigado. Queria dizer que eu sou só um representante, né, dos 8, a chapa coletiva, o movimento UFPS 54. Amanhã mesmo o debate é com Roberta, né? Roberta e Mira, e a gente vai transicionando. Um beijo no coração de vocês, todos os ouvintes. Um beijo para vocês e muita luta, muita resistência para construir uma universidade efetivamente pública a serviço do interesse do povo. Em frente. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.